Olá, me chamo Calma Muniz, da turma primeira CPI, e hoje eu vim apresentar nosso projeto da GS do segundo semestre da disciplina de Energia Sustentável. Bom, criamos aqui uma dashboard, como podem ver, e ela extrai dados, né, esses dados aqui foram simulados pelo Gemini, e nele contém referência, né, de um ano inteiro. O número de meses daqui é apenas para ficar em ordem, né, primeiro de janeiro, segundo de fevereiro. Aqui temos estações como verão, primavera, inverno, outono, os quilowatts hora gastos pelos aparelhos, os parâmetros, que é justamente o preço, né, dos quilowatts daqui, e o total em reais que o consumidor gastou. Por se tratar de uma dashboard interativa, se o usuário quiser implementar dados próprios aqui, ele pode e filtrar aqui. Aqui a gente tem um controle total dos quilowatts gastos no ano, o total do valor da conta, o quanto cada aparelho gastou. A gente aqui tem um pico, né? A gente pode filtrar tanto de mês a mês quanto por estações. Ó, inverno. Aqui vai aparecer todos os aparelhos que foram bastante consumidos no inverno, né? Consumo de todos. Como podem ver, um que mais gastou aqui foi o chuveiro, né? Compra de banho quente e tal. Também a gente pode filtrar para outros meses, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, que são os meses que o ar-condicionado vai ser mais usado, né? Porque está em verão. Aí a gente pode selecionar todos aqui, ó, em verão. Ó, a incidência do ar-condicionado é muito maior. Então, com base nisso, o usuário tem mais precisão no que ele gasta. Com base nisso, eu criei aqui alguns dados, né, alguns gráficos, né, comparativos de sem economia com economia. Bom, com economia, sem economia no caso, a gente teve gasto de 3.150 no ar-condicionado, 2.800 no chuveiro, 3.105 nos PCs e 1.015 em outros aparelhos. Aí aqui temos a tabela com a economia, aí mostra também a porcentagem de quanto esse aparelho gastou. E aqui temos mais precisão, o valor gasto em quilowatts de cada um, sem economia, 3.105 kWh no ano do ar-condicionado, aqui do ar-condicionado, porém, com economia, aí PCs, chuveiro e outros. Bom, eu girei algumas dicas aqui, eu fiz umas dicas, e com isso acabei estipulando umas metas de porcentagem de redução, né? Bom, a primeira dica aqui, né, no caso do ar-condicionado, seria o ar, ele é o maior problema no verão, porque ele teve o maior gasto dele foi no verão, ó. Ele teve um gasto de 1.960 kWh nos meses mais quentes. E olha que o total gasto dele foi 3.000, então, ou seja, ele gastou muito só no verão. E aqui a gente tem uma dica, né, padronizar o termostato em uma temperatura bacana, 23 graus, por exemplo, que cada grau reduzido, ele aumenta 7% nos gastos, o que já é algo considerável. Outras dicas importantes são manter o ambiente fechado e manter a manutenção, né, adequada, colocar o filtro e tal, para evitar o bloqueio de fluxo de ar. Outra dica que nós temos aqui é para o chuveiro, né, que o chuveiro ele tem a maior incidência no inverno, então a gente pode reduzir, né, ter banhos de tempos menores, né, então a gente poderia fazer isso, reduzir o tempo de banho para economizar, né, no inverno, porque a gente sabe que o banho quente no inverno, ele dá aquela motivação, mas a gente tem que controlar sobre isso. Bom, aqui as dicas para o PC, bom, se o seu monitor for CRT ou LSD, é bom trocar para um monitor LED, porque consome menos energia. Também substituir sua fonte, caso seja antiga, porque os novos modelos eles têm um gasto menor. E configurar, por exemplo, o seu monitor para que a cada 5 minutos que você fique inativo, ele desligue, né, para economizar um pouquinho da sua energia. Bom, aqui a gente tem uma taxa, né, obviamente simulada, porque o usuário poderia calcular isso tudo aqui apenas gerando um dado dele lá no dashboard, aí ele teria as dicas aqui já prontas, e apenas teria que substituir seus dados aqui. Bom, a economia gerada no ano sem economia foi 10.070 kWh gastos, resultando num gasto de 9.063 reais. Na economia, 8.159 kWh gastos a hora, tem um gasto de 7.343 reais.